Pronto, gravando. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Jadson, sou um membro da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, do núcleo local na cidade de Maceió. E hoje, dia 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e nós estamos fazendo essa reunião para tratarmos da temática da relação entre o meio ambiente e o cuidado cristão com a criação. Tá? Nós realizamos reuniões presenciais na Universidade Federal de Alagoas. Ao longo da pandemia, realizamos diversas reuniões virtuais, a qual se encontram disponíveis no YouTube. Tá? Inclusive reuniões que tratam desta temática relacionada ao meio ambiente, reuniões ministradas pelo Tiago Pereira e por Kenner Terra, tá? Específico sobre essa temática, né? Mas temos uma diversidade de reuniões lá disponíveis no YouTube, dos nossos encontros virtuais. Tá? E nessa noite, a Tamires, a Líbia, irá nos conduzir na apresentação sobre o meio ambiente e o cuidado com a criação. Tá? Tamires Alíbia, ela é formada em meteorologia pela UFAL, e atualmente é doutoranda pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá? E desde já eu agradeço a ela a disponibilidade em estar conosco essa noite e tratar deste tema neste dia, que é um dia, né, voltado para a reflexão do meio ambiente. Nós, como cristãos, bem como nós, como membros da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, uma instituição que visa o diálogo ou estabelecer esta ponte entre a fé e a ciência, e assim, partindo desse pressuposto do diálogo ou da interação entre a fé e a ciência, que estamos tratando desta temática no dia de hoje. Tamires, a palavra está contigo. Obrigada, Jadson. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês, pessoal, a minha tela. Da outra vez eu tive dificuldade, e talvez eu tenha de novo, porque eu não me lembro. Mas eu não sei, espero que dê tudo certo. Aí eu tenho que compartilhar a tela, né? Meu Deus. Perdemos a prática, não foi? 2 anos, 3 anos de... Vocês em minha tela, né? Sim, está compartilhando. Pronto, eu vou agora tentar compartilhar. Vocês veem a tela? Sim, Dia Mundial do Meio Ambiente e Cuidando da Criação. O Elis está perguntando se você vai disponibilizar a apresentação. Eu posso disponibilizar sim. Depois eu coloco, se você estiver lá no grupo, você pode pegar com o pessoal, né, o slide, ou eu mesmo coloco lá no grupo. Eu passo para ele depois. Pronto, de qualquer maneira, posso disponibilizar sim. Deixa eu só esconder essa parte aqui. Então, gente, hoje vamos fazer uma apresentação sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Comemoração desse dia, e também queremos fazer alguns questionamentos e chegar a algumas conclusões a partir de uma visão cristã, que nós temos não somente do meio ambiente, mas também dessa celebração do meio ambiente. Porque, no final das contas, o meio ambiente é criação de Deus, é parte da criação de Deus. Essa é a estrutura da minha apresentação, né? Falar um pouco sobre o Dia do Meio Ambiente, cuidado com a criação que nós devemos ter, em qual esperança nós temos esse tipo de cuidado, e também algumas sugestões e referências as quais eu utilizei para fazer essa apresentação. Como o Jadson falou no começo, nós tivemos outras apresentações falando sobre ecologia, sobre o cuidado da criação e tudo mais. E talvez vocês vejam aqui repetido o que foram apresentados nessas reuniões, porque eu me baseei nessas reuniões mesmo. Eu
eu olhei o conteúdo deles, também olhei alguns livros, foram 2 livros como referência, e tentei juntar tudo, condensar todo esse gente, vocês estão vendo a minha tela? Desculpa, tá? Estou vendo, sim. É que eu recebi uma notificação e eu fui desabilitar a notificação. Voltando ao que eu estava falando, eu tentei condensar todos esses conhecimentos que foram discutidos nessas reuniões para chegar a este ponto de discutir o meio ambiente a partir de uma visão cristã. E vamos lá. Primeiro, feliz dia do meio ambiente. Eu não sei se a gente disse esse tipo de coisa, mas vocês já plantaram alguma árvore hoje? Eu não plantei. Mas, enfim, para mim, realmente, por mais que eu seja da área de geociência, é um dia que eu não vejo muito, há muito tempo, na verdade, algumas celebrações específicas desse dia. Embora seja realmente muito importante que nós lembramos desse dia como cristãos e também como cientistas. Que nós somos o que nós estamos no processo de formação. E sigo. Então, eu levantei 3 questionamentos que vocês viram lá no resumo, que foi colocado lá no grupo, para a gente pensar sobre essas questões e ver se as respostas que nós damos a essas questões, elas fazem sentido. A primeira no dia que é celebrado o meio ambiente, que natureza celebramos nesse dia? Qual é esse meio ambiente que nós estamos falando? E como temos visto as coisas não humanas que fazem parte da criação de Deus? Porque quando a gente pensa sobre meio ambiente, a gente pensa planta, animal, coisa do tipo. Só que meio ambiente engloba tudo que é criação de Deus, né? Todas as coisas humanas e não humanas que fazem parte da criação de Deus. E é isso que nós estamos celebrando neste dia. Porém, o ser humano não tem uma visão homogênea do que é o meio ambiente. Mesmo que nós tenhamos um dia específico para celebrar o meio ambiente, né? E eu quis trazer aqui para vocês, apresentar são 4 narrativas a respeito do que é o meio ambiente, a respeito do que é essa natureza, essa criação de Deus, e como nós vemos ela, como os seres humanos falam sobre esta natureza. Essas 4 narrativas são narrativas que deixa eu ver. São 4 narrativas do Antropoceno, e brevemente aqui, explicando para vocês o que é o Antropoceno. O Antropoceno é a era geológica que nós vivemos, e ela tem esse nome de Antropoceno porque é uma era geológica iniciada devido às mudanças causadas pelos seres humanos. As demais eras geológicas, elas eram iniciadas por modificações naturais que ocorriam no meio ambiente. Enquanto que essa era geológica que nós estamos agora, ela é caracterizada pela ação humana. E os estudiosos falam que 4 narrativas moldaram essa era geológica, o início dessa era geológica. E essas histórias, ou essas narrativas, elas se caracterizam porque elas propõem soluções à crise ambiental. Uma das características do Antropoceno é que nós estamos numa crise ambiental. E essas narrativas, elas propõem uma resposta a essa crise ambiental. Porém, nós devemos lembrar o quê? Que, primeiro, essas narrativas, elas não são histórias aleatórias contadas a respeito do ser humano, ou histórias que foram acontecendo naturalmente. Pelo contrário, essas narrativas, elas são histórias construídas a partir de certos pontos específicos que foram selecionados para que a história que eles estão construindo fizesse sentido e chegasse à solução à crise ambiental que eles queriam. Então, não é algo natural, não é uma história que conta toda a história da humanidade em relação à natureza, não. São narrativas que são reducionistas, narrativas que têm pontos cegos, narrativas que ressaltam alguns pontos da história da humanidade e abafam outros.
As principais são 4 narrativas, né? São a narrativa naturalista, pós-naturalista, ecocatastróficas e a ecomarxista. Eu vou falar rapidamente de cada uma delas, focando um pouco mais na naturalista, porque esta é a narrativa mais comum que nós temos hoje, seja no meio acadêmico, ou seja, na nossa vida, assim, cotidiana. Nós vemos muito o impacto dessa narrativa na nossa vida e no meio ambiente. Mas também vou falar das outras, porque nas perguntas que nós propomos, que eu propus a fazer e também a discutir aqui, essas narrativas, elas têm um papel importante. Então, vamos lá. A primeira narrativa, que é a narrativa naturalista. O que é que ela é? Ela é uma narrativa que conta uma história onde a natureza ela é vista como sendo um objeto, ou como um ser separado da humanidade. Então, nós temos, de um lado, esse ser, natureza, que inclui os animais, as plantas, as bactérias, todos os seres vivos, e também os objetos não vivos, né, tipo rios e tudo mais, e o ser humano. São separados. O ser humano de um lado e natureza do outro. E nesta narrativa, este ser, natureza, ele é visto como sendo uma vítima das ações humanas. Ela é uma vítima, só que não é uma vítima, ela é uma vítima indefesa que está sofrendo por causa das ações humanas, mas que ela tem valor em si, um valor quase que divino em si. Então, ela é vista pelos defensores dessa narrativa como sendo um objeto a ser cuidado. A ser cuidado porque ele não pode, por si só, cuidar de si mesmo, não pode cuidar de si mesmo. E que nessa narrativa, que ela é muito popular, muitas das vezes a natureza é vista quase como sendo um ser sagrado, um ser divinizado. Tanto que nesta narrativa que nós temos a ideia de Gaia, da Mãe Terra, entendeu? Então, a gente vai ver muito um soft paganismo nisso aí, sabe? É uma narrativa em que a gente meio que coloca a natureza como sendo algo sagrado. A gente encontra os exemplos mais extremos dessa narrativa naquelas pessoas, como é que se chama? Os ativistas, né? Que defendem com unhas e dentes certas coisas assim, absurdas da natureza, né? E que eu não tenho um bom exemplo aqui para citar para vocês, mas é que esta narrativa, ela é a mais popular, ela é a narrativa que nós nos encontramos mais facilmente com ela, né? Só que ela, assim como toda narrativa, ela é reducionista, ou seja, ela tem alguns pontos cegos. E um dos pontos cegos é que ela culpa a humanidade como um todo pelos problemas causados pela atividade humana. Então, eles entendem que, por exemplo, a Revolução Industrial foi um problema, assim, terrível para os seres humanos, e que aconteceu na mesma época, com os mesmos impactos em todas as partes do mundo. E isso não é verdade. A gente tem até hoje países extremamente industrializados e desenvolvidos, e países que têm a sua economia baseada em atividades agropecuárias e coisas do tipo. Então, um dos pontos cegos dessa narrativa é esse, colocar a culpa em toda a humanidade, como se a humanidade fosse um outro ser homogêneo, como a natureza. E também um problema dessa narrativa é achar que as soluções que eles propõem à crise ambiental é acessível a todas as civilizações. A gente sabe muito bem que tem, por exemplo, na época do protocolo de Kyoto e nos outros, teve uma meta de redução de carbono que algumas nações deveriam atingir, e essas metas de redução de carbono poderiam seriam reduzidas, né? Mas os países que tinham que reduzir, eles também poderiam vender os créditos de carbono, ou comprar os créditos de carbono. Enfim, era poluir mais desde que ele pagasse a uma nação menos desenvolvida para que eles mantivessem naquele nível de poluição. E a gente sabe que isso não são soluções à crise ambiental, porque se fossem soluções à crise ambiental, essa proposta poderia ter dado certo.
Eu foquei mais nessa narrativa, né, porque a gente vai voltar a falar dela. Mas indo para a narrativa pós-naturalista, ela também começa no princípio parecido com a narrativa naturalista, onde temos a natureza de um lado e os seres humanos de outro, porém, ao contrário de ver a natureza como uma vítima, como algo a ser ajudado, os pós-naturalistas, eles pensam que a natureza, ela está sendo dominada, a natureza já passou o tempo dela, morreu. Porque antes, os homens, os seres humanos, eles eram exploradores, eles iam explorar a natureza, mas eles sofriam com a ação da natureza. Eles eram submissos às ações da natureza. Só que agora, com nossos avanços tecnológicos, nós podemos estar livres deste determinismo natural. E é nessa narrativa que a gente encontra coisas como o transhumanismo, que busca, acima de tudo, fugir dessa sina que é a sina natural do ser humano, de crescer, se reproduzir, de envelhecer e morrer. Então, eles veem a natureza como sendo algo a ser subjugado. Eles acham agora que nós alcançamos um patamar onde nós estamos no topo da cadeia alimentar. Nós podemos, e nós devemos, nós não só podemos, nós devemos, temos o dever de dominar a natureza. A próxima... e o ponto cego dessa narrativa é o mesmo da naturalista. Eles acham que nós chegamos a esse topo da cadeia igualmente, nós temos essa acessibilidade de dominar a natureza igualmente. A narrativa ecocatastrófica, ela parte do ponto de que a crise ambiental que nós estamos, ela faz parte de um ciclo que envolve crescimento, colapso e reorganização. Nós estamos agora no estágio do colapso. Então, a humanidade já cresceu, a humanidade já desenvolveu o máximo que poderia. Nós estamos agora entrando no colapso. E a solução deles para esta crise ambiental é deixar que o colapso ocorra. Eles querem que ocorra realmente essa catástrofe para que haja esse colapso e assim a humanidade e a natureza se destrua o suficiente para que ocorra novamente uma reorganização. Então, eles não somente esperam, mas eles querem realmente que a crise ambiental atinja o máximo para que ocorra esse colapso. O ponto cego dela também é a mesma coisa. Eles têm uma das soluções deles é que eles rejeitam todo tipo de solução global para a crise ambiental. Eles focam somente nas soluções locais, porque essas soluções locais, elas iriam permitir que poucas comunidades humanas conseguissem sobreviver ao colapso. Isso é o suficiente. E eles pensam no mesmo jeito das outras narrativas, de que nós conseguiríamos, as comunidades conseguiriam desenvolver soluções locais no mesmo nível. E a última narrativa é a narrativa ecomarxista. Essa narrativa é basicamente a aplicação do pensamento marxista às questões ambientais. Só que tem uma coisa interessante nessa narrativa. Eles não têm um ponto cego igual aos das narrativas anteriores. Ou seja, eles não veem a humanidade como sendo homogênea, que tem o mesmo nível de culpa e de responsabilidade. Eles levam em consideração que há diferentes culpas e diferentes níveis de responsabilidades. Só que também eles não dão uma solução, porque esse não é o objetivo deles. O objetivo deles é focar na revolução, tudo mais. Então, eles não dão uma solução para a crise ambiental, apesar de ser uma narrativa. Então, essas são as 4 narrativas, essas 4 narrativas, basicamente como nós vemos o meio ambiente hoje em dia. Porque, querendo ou não, nós acabamos sendo, como é que se diz? Influenciado por esse tipo de narrativa. Provavelmente todos vocês já pensaram, já fizeram algum trabalho, já concordaram, já viram algum filme, algum tipo de coisa, que tem um pensamento naturalista por trás. E assim, eu não estou dizendo que é uma coisa, meu Deus, eles estão tentando colocar na nossa cabeça, não é nada disso. É simplesmente como o mundo se desenvolveu e qual foi a narrativa que mais se popularizou. Então, diante dessas narrativas que eu falei agora, qual dessas visões nós temos em mente quando celebramos o meio ambiente? Porque nós estamos aqui celebrando o meio ambiente, nós somos cristãos, nós somos também cientistas, mas a gente acaba tendo ou não, como eu falei anteriormente,
tendência para alguma dessas narrativas. Muito provavelmente, a maioria de nós temos um pensamento mais naturalista do, do meio ambiente, aquele pensamento de que a natureza ela precisa de cuidado, ela precisa que os seres humanos estejam lutando por ela, coisa do tipo. Óbvio que, como cristãos, nós não chegamos ao extremo de achar que a natureza realmente é um ser divino, embora existam pessoas que façam isso. Mas acabamos adotando essa narrativa meio que, assim, inconscientemente. Porém, a gente também tem que pensar como observamos essas narrativas à luz da verdade que nos diz que a natureza é criação de Deus. Porque é uma coisa muito importante a gente entender o que é esta natureza que nós estamos celebrando e quem somos nós diante desta natureza. A questão principal aí é como o homem é visto nessas narrativas. Quem é que somos nós nessa narrativa? Porque a criação está lá, o meio ambiente está lá. E em algumas narrativas ela pode ser vista como ser supremo e nós estamos abaixo dele. Ou, deixa eu passar a próxima coisa. Ou a gente está acima deles, nós temos o dever de explorar. Então essa é uma pergunta importante que nós temos que fazer. Onde está o ser humano em cada uma dessas narrativas? Como eles são vistos? Nós estamos prostrados como sendo um servo da natureza, ou nós estamos acima da natureza, como se fosse dominador dela, explorando ela? E a resposta a esses questionamentos deve servir como guia, não somente para uma celebração correta deste dia do meio ambiente, como nós estamos fazendo aqui, mas também para um cuidado cristocêntrico da criação. Porque, como eu falei para vocês, cada uma dessas narrativas, elas propõem uma solução à crise ambiental. E nessa proposta que eles fazem, a crise ambiental, eles estão propondo basicamente um cuidado à criação, ou uma falta de cuidado a esta criação. Então, a resposta desses questionamentos nos deve ser um guia para a gente ver como que está sendo o nosso cuidado da criação. Como nós estamos vendo quem nós somos nesse cuidado? Como nós estamos vendo quem a natureza é neste cuidado? Qual é o nosso papel diante disso? Então, eu passo agora para a segunda pergunta, que é sobre o cuidado mesmo, né? Sobre esse cuidado. Então, a pergunta é: como então exercer o cuidado com o meio ambiente de maneira efetiva, respeitosa e que observa os mandamentos do Criador? Em um mundo industrializado e com demandas cada vez mais exploratórias. Por que eu ressaltei que observa os mandamentos do Criador? Porque se a gente for observar cada uma das narrativas e as suas propostas de solução à crise ambiental, tem muitas propostas boas, muitas propostas eficientes que realmente resultariam em coisas muito boas. Porém, a gente tem que lembrar que nós somos cristãos e que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E observando o que Deus nos deixou, o que Deus nos revelou a respeito da criação, para a gente não correr o risco de colocar a natureza num pedestal que ela não está, ou colocar nós mesmos num pedestal que nós não devemos estar. Quando a gente pensa sobre cuidar da criação, talvez o primeiro pensamento que a gente tem em mente é o que foi colocado lá em Gênesis, né? De que o homem deveria sujeitar e dominar a terra. Está em Gênesis 1, do 26 ao 30. Eu não vou ler os versículos inteiros, mas a ideia é essa, de que o homem deveria dominar aquela natureza que Deus criou e colocou à disposição dele. Porém, a gente pode pensar, tá, ok, mas isso foi no Éden, isso foi antes da queda. Então, talvez isso seja diferente. Talvez sujeitar e dominar signifique outras coisas. A minha intenção aqui não é entrar na questão de interpretação das palavras que tem lá, ou das questões teológicas mesmo, assim, sabe? Do que significa aquilo. Porque, primeiro, eu não tenho conhecimento para fazer isso, e também não é o objetivo da nossa apresentação, né? O objetivo não é questionar se aquilo faz sentido, o que Deus queria realmente dizer ali, mas é lembrar que existe uma forma de cuidado da criação que Deus deixou para a gente, e que nós devemos
observar esse tipo de cuidado. Nós devemos levar em consideração, não levar em consideração é muito aberto, mas a gente deve observar mesmo este mandamento, essa ordem que Deus deixou para a gente, e o que significa essa ordem na nossa realidade que nós temos hoje. Porque se a gente partir das narrativas para o que Deus deixou, a gente pode cair em diversos erros. Por exemplo, eu selecionei aqui 2 tipos de erros que nós podemos acabar cometendo quando a gente parte da narrativa ou da ideia que nós temos de criação, de meio ambiente, do papel do ser humano, para ler Gênesis, para interpretar Gênesis. Uma delas é, por exemplo, se a gente usa as lentes da narrativa, esqueci o nome, pós-naturalista, a gente pode entender que sujeitar e dominar é explorar a Terra. É a gente validar aquele tipo de narrativa. É a gente olhar para a natureza e achar que ela nos serve, que ela está aqui, que nós estamos aqui nessa Terra, e essa Terra é abundante porque ela foi criada para nos servir, para nos dar recursos suficientes para que a gente domine e para que a gente faça desta Terra um paraíso. Porém, a gente também pode acabar caindo em outro erro. Se a gente usa, por exemplo, as lentes da visão naturalista, onde a natureza é uma vítima, a natureza é esse ser que precisa de cuidado, que sozinho não vai para lugar algum, que sozinho vai morrer, vai se acabar, colapsar. A gente pode ser tentado a olhar para esta ordem que Deus deixou em Gênesis e pensar que ela não se aplica mais. Pensar que esta ordem aplicou lá no Éden, antes da queda. E agora nós vivemos uma realidade totalmente diferente. Nós não devemos, de jeito nenhum, sujeitar e dominar a Terra. Então, é importante que a gente entenda o que essas narrativas que nós somos influenciados por elas, diz a respeito da natureza e o que a Bíblia diz a respeito da natureza. E não somente da natureza, mas também do ser humano. Porque uma coisa que nesse slide aqui a gente consegue ver é que, independente da narrativa que a gente tem, o centro das soluções que eles têm ou é o ser humano ou é a natureza. Ou é uma ideologia, como, por exemplo, o ecomarxismo. Então, eles propõem soluções, algumas soluções até boas, porém, a motivação para eles não é um pensamento mais holístico do que é realmente a natureza, do que é realmente o papel do ser humano, mas é uma visão centrada naquilo que eles acham que é importante, centrada naquilo que é a base da narrativa deles. E a gente pode acabar indo pelo mesmo caminho. A gente pode adotar uma visão naturalista cristã, né, vamos dizer assim, vendo que realmente a natureza é uma criação de Deus, porém o pensamento da gente está em quê? Está que a natureza é o centro, entendeu? É nessa imagem que a gente tem o ego, seria egocêntrico, né? Seria uma ilustração do que seria a narrativa pós-naturalista, onde o ser humano é o centro da solução da crise ambiental. Porém, na narrativa ecocentrista, vamos dizer assim, o ser humano também o centro da narrativa e o centro da solução da crise ambiental. E essas duas são as soluções ou o tipo de pensamento que foram mais popularizado tanto na academia quanto na nossa vida cotidiana, porém não solucionou. Isso não é novo, gente. Isso que eu estou falando para vocês, pelo que eu vi nas outras apresentações e nas referências que eu pesquisei, isso não é novo. Isso não é uma coisa que aconteceu agora nos últimos, 10 anos. Não, isso é bem antigo. Então, essas narrativas, ou esses pensamentos, essas soluções à crise ambiental, elas foram amadurecendo. E elas foram amadurecendo de uma forma que, se não me engano, no final da década de 60, ocorreu que os naturalistas, que é a maioria, eles adotaram um termo que é bíblico para
popularizar a ideia deles, para popularizar essa ideia da narrativa naturalista, que é a ideia de mordomia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre mordomia cristã, mordomia do tempo, mordomia dos recursos, mordomia das finanças, e realmente é esse tipo de mordomia que nós estamos falando, que é tipo uma terceira via a estes pensamentos de solução à crise ambiental. Este pensamento de mordomia, primeiro foi pensado como mordomia dos recursos. A natureza ainda era vista como uma fonte de recursos e até assim, findáveis, mas também tinha alguns que achavam que a natureza, assim, os recursos da natureza não iam acabar nunca. E essa ideia de mordomia, ela inicialmente não foi elaborada para a natureza, para a criação de Deus, mas depois foi adaptada e foi adotada pelos cristãos também. Porque é um tipo de pensamento que casa, aparentemente, muito bem com o pensamento de Gênesis, de sujeitar e dominar a terra. Porque neste pensamento de mordomia, nós somos administradores da terra. Nós somos administradores da criação de Deus. Inicialmente, esse pensamento era de administradores dos recursos naturais, mas depois foi adaptado para administradores da natureza. Meu Deus. Administradores da criação de Deus. E, aparentemente, esta parecia ser a solução. Esta parecia ser a resposta que nós estávamos precisando como cristãos, como seres humanos, para a crise ambiental. Porque se nós conseguimos administrar bem os bens naturais, nós poderíamos parar a crise ambiental ou diminuir os impactos do ser humano na natureza. Porém, acontece que essa não é realmente a solução. Porque a questão de mordomia, ela parte de uma mentalidade de que nós estamos entre Deus e a natureza. Nós somos os administradores. Nós estamos ali ordenando coisas e interferindo de forma para guardar aquilo que Deus nos deixou. Porém, essa mordomia não nos levou a sair da crise ambiental. Eu falo assim, mordomia da criação de Deus, mas isso não é um conceito somente aplicado no cristianismo. A gente vê, por exemplo, soluções fora do ambiente cristão, que têm um pensamento também de mordomia, de cuidar, de cuidar da natureza de uma forma que a gente possa ficar em paz com a natureza. Porém, isso não solucionou a crise ambiental. Pelo contrário, a crise ambiental continua aí pior do que nunca. E por que ela não é a solução? Por que ser mordomo das coisas de Deus, ou da criação de Deus, não é a solução para ser apenas mordomos, não é a solução para a crise ambiental. Na apresentação do Tiago, ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o mordomo, ele cuida daquilo que tem valor. E na nossa sociedade que nós vivemos hoje, o que tem valor é aquilo que é útil. Então, nós só conseguimos aplicar esse pensamento de mordomia àquilo que é útil na natureza. Mordomia da criação, somente aquilo que é útil. Aquilo que nós não achamos que é útil, nós não sabemos a utilidade daquilo, a gente acaba menosprezando, ou simplesmente nem pensando que aquilo deve ser administrado, deve ser cuidado, entendeu? O valor da natureza está muito ligado à utilidade dela. E uma coisa muitíssimo importante que este pensamento de mordomia nos leva é que ele não foge do pensamento naturalista, pós-naturalista e catastrófico, todas essas narrativas, de que o ser humano é diferente da natureza. Porque você pode pensar, mas aquele pensamento ecocêntrico, o ser humano está ali com a natureza. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Aqui, nós somos um com a natureza. Aqui, claramente, nós estamos vendo que há uma separação do homem da natureza. Aqui a gente vê que a gente é um com eles. Mas, no final das contas, mesmo este pensamento ecocêntrico, ele coloca nas mãos dos seres humanos a solução para a crise ambiental, mesmo eles achando que nós somos mais um na natureza. Mas, mesmo assim, coloca a responsabilidade nas nossas mãos.
E isso é muito interessante, porque esta separação que é vista em todas as narrativas, que é a pedra do sapato dessas narrativas, a pedra do sapato destes pensamentos de solução à crise ambiental. Então, o cuidado do meio ambiente é efetivo, é respeitoso e tal, mas não leva em consideração que nós somos tão criatura de Deus quanto a natureza. E isto eu não quero colocar que nós somos no mesmo pato, que nós somos, nós não temos a imagem de Deus em nós temos sim, mas nós somos criação. Existe uma diferença assim, de gigante assim, entre todas as outras coisas de Deus. Deus é criador. Todas as outras coisas é criação. Não importa se isso é uma galáxia, se isso é nós aqui, seres humanos, se é anjo. Independente, todos são criação. Todos. E nessa narrativa, nesse pensamento de mordomia, a gente acaba se colocando numa posição de mediador. A gente é criação, mas é uma criação diferente, uma criação a qual foi dado o poder de mediar entre a natureza e Deus. E deixa eu passar para o próximo coisa aqui. E é interessante que quando a gente pensa tudo isso, a gente pensa na natureza, aquilo que a gente consegue tocar, ou criação, aquilo que a gente consegue tocar, aquilo que a gente consegue transformar, aquilo que a gente consegue ter um impacto visível. Porém, lá em Salmo 19, fala, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Como nós podemos ser administradores disso? Como nós podemos ser mordomos desse tipo de natureza, desse tipo de criação que está tão longe, tão aquém das nossas capacidades de administração? Eu coloquei essa foto aqui, é da Betelgeuse, não sei se eu pronunciei corretamente a palavra, mas eu li hoje que físicos me corrijam se eu estiver falando errado, mas eu acho que a pulsação dela e o brilho dela modifica em períodos específicos. E parece que agora ela está aos 50% mais brilhante ou 50% menos brilhante. Eu não tenho certeza, não me lembro bem. E quando eu li isso hoje de manhã, eu fiquei pensando, nossa, que legal. Que coisa assim, sabe? Impressionante. E quando eu estava fazendo a apresentação, eu pensei, caramba, aquilo é muito impressionante, mas como que a gente pode achar? A gente pode achar que a gente consegue administrar esse tipo de coisa, a gente consegue ser mordomo desse tipo de coisa. E isso é criação de Deus também. Isso é criação. E não temos resposta para isso, né? E uma das frases que o Tiago falou na apresentação dele, que eu trouxe aqui, porque eu achei muito legal, desse teólogo Richard Dawkins, é que a queda foi o desejo de escapar dos limites de ser criatura entre outras criaturas. Este pensamento de mordomia, por mais bem intencionado que ele seja, ele acaba caindo neste pensamento de que nós somos criaturas, mas nós somos um pouquinho diferente. Nós somos o mediador entre Deus e a criatura. E a criação. E nós sabemos que a criação não precisa do ser humano para glorificar a Deus. Nós precisamos de um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Nós precisamos. A natureza nunca precisou. Quando a gente lê lá em Gênesis, quando Deus cria os animais e as aves e os peixes, ele fala, sejam férteis e multipliquem-se. Isso ele não tinha criado os seres humanos ainda. Então, essa atividade da própria natureza, ela glorifica a Deus. Isto da natureza glorifica a Deus. Não precisa da intervenção humana para que haja a glorificação a Deus. E até mesmo na crise ambiental, do jeito que nós o que nós acabamos fazendo com a criação, mesmo assim ela ainda glorifica a Deus. Não precisamos de nós. Eles não precisam de nós. Então, o cuidado, a gente pega o cuidado da criação no pensamento exploratório, cuidar da criação no pensamento exploratório,
ou de uma mordomia, juntando o pensamento naturalista com essa mordomia. E a gente vê que o cuidado com a criação vai além disso. O cuidado da criação, que Deus deixou lá em Gênesis, não significava explorar a natureza, mas também não significava ter uma mordomia presunçosa, achando que nós éramos de algum tipo de mediador entre Deus e a natureza. Lá em 2 Coríntios, Paulo deixa claro, né, que nós somos portadores da mensagem da reconciliação, mas Deus está reconciliando, e não nós. Uma coisa que também foi o Tiago, eu vi na apresentação do Tiago, que ele fez na nossa reunião, em reuniões passadas, ele fala que o cuidado com a criação é uma parte integral da nossa missão. Nós cuidaríamos, ou nós deveríamos cuidar da criação, mesmo que ela não estivesse em crise. Isso é uma parte do Pacto de Lausanne. Depois vocês procuram mais sobre o Pacto de Lausanne, é muito interessante. Não vou me deter aqui, porque eu acho que eu estou passando do tempo. Mas esse é o ponto, esse é o principal que nós devemos, é o tipo de cuidado que nós devemos ter com a criação. É um cuidado que está independente se a natureza, que independe se a natureza é vítima, que independe se a natureza está em crise. Nós devemos ter este cuidado com a criação que nos foi dado antes de a natureza estar nesta situação. Cuidado antes da queda do homem. E este pensamento que nós devemos ter quando nós pensamos como devemos exercer esse cuidado. Todas não, né? Mas as soluções pontuais das narrativas naturalista, pós-naturalista, ou a outra narrativa que eu esqueci o nome, as soluções que eles dão à crise ambiental, que forem efetivas, que forem respeitosas, nós devemos adotar. Nós devemos adotar com o pensamento de que nós devemos cuidar, que devemos adotar porque nós temos o dever de cuidar da criação independente da crise. E nós devemos pensar também que é esse relacionamento com a criação que deve ser entendido. É esta ideia de que nós iremos cuidar da criação, nós devemos cuidar da criação, porém nós não podemos cair na ideia de que nós somos o mediador entre Deus e a natureza, ou o salvador da natureza. Devemos dominar a natureza, porém em serviço. Sem uma veneração pagã, porque é isso que ocorre em muitos grupos, esses grupos de... eu esqueci a palavra agora, mas vocês entenderam, esses grupos que tentam dar soluções à crise ambiental, mas também não devemos rejeitar a exploração que olha para isso simplesmente como um recurso, como algo que deve ser usado, entendeu? Então, a resposta à pergunta inicial de como exercer esse cuidado é adotando essas soluções que fazem efeito, mas sem ter a presunção de que nós somos o salvador da natureza, que nós somos o libertador da natureza, que nós vamos, de fato, fazer uma diferença, assim, que iremos criar um paraíso na Terra, que iremos criar o Éden na Terra. E, por fim, vamos falar da esperança. Eu achei muito interessante essa parte aqui foi mais baseada na apresentação do Kenneth Terra, que ele fez aqui no nosso grupo, e eu achei interessante trazer, porque o público que nós temos aqui na PC2 são estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, cientistas. E, às vezes, quando a gente olha para a crise ambiental, principalmente o pessoal que é da parte ambiental, né, de geociências, exatas e tudo mais, a gente olha para a crise que nós estamos tendo no mundo, e, às vezes, a gente pode ter dois tipos de pensamento. Será que vale a pena tentar mudar alguma coisa? E segundo a minha pesquisa vai fazer realmente alguma diferença? Vai ter realmente algum impacto nesta crise que nós nos encontramos? E eu quero trazer uma mensagem de esperança e encorajamento para que vocês continuem fazendo a pesquisa de vocês com esperança, com o pensamento de que nós não
temos a responsabilidade de ser o salvador e o libertador da natureza. Nós temos a responsabilidade apenas de cuidar da criação. E aquilo que você está produzindo na academia é parte desse cuidado. Porque nós estamos fazendo para Deus. E é importante aquilo. Então, a pergunta é, por fim, neste cenário atual de crise ambiental, em qual esperança devemos exercer o cuidado com a criação? O que nos resta? Qual é a motivação que nós devemos ter para continuar olhando para a criação como criação de Deus, e mesmo sabendo que não iremos criar um Éden na Terra, nós podemos fazer alguma diferença. Mas que diferença? Em que nós podemos colocar essa nossa esperança? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o que tem lá em Efésios 1, 9 e 10. E nos revelou, aqui é só uma parte do versículo, então diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando a gente fala celestiais ou terrenas, a gente pensa logo assim, espirituais e físicas. E, ok. Só que quando a gente pensa física ou terrenas, a gente pensa no ser humano. Salvação da alma do ser humano, libertação do pecado e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar que Deus não criou somente o homem. Deus não criou a natureza para entreter a gente, para que a gente tivesse o que fazer. Não, a natureza também glorifica a Deus, também é criação de Deus. E como a gente vê lá em Romanos, ela foi submetida à escravidão por causa do pecado do ser humano. Então a gente tem que ter em mente que Deus cuida da criação, Deus ama a criação, e Deus lá, quando fez, aí em Gênesis, quando criou todas as coisas, ele disse que era bom. A natureza tem valor porque ela está em Deus, e Deus diz que ela é boa. Se Deus diz que ela é boa, então ela é boa. Mas voltando mais para esse ponto da esperança, né? O Kenneth Terra, ele traz uma coisa interessante, ele diz que a gente tem uma visão escatológica da crise ambiental. Muitas pessoas, independente da vertente do cristianismo ou da confissão cristã que eles seguem, muita gente, eu acho que aqui no Brasil, bastante, pensa na crise ambiental como uma necessidade apocalíptica. Isso são palavras dele. Uma necessidade apocalíptica. É algo que a gente meio que espera, meio que a gente anseia para que ocorra cada vez mais catástrofe, porque a gente sabe que isso é um sinal de que Jesus está vindo. A gente meio que espera mesmo que isso ocorra. E até chegar ao ponto de que o cuidado da criação parece algo estranho, parece algo que não é algo cristão, não é algo que a gente deveria se preocupar. Afinal, a gente vai ter um novo céu e nova terra, por que a gente deve se preocupar com essa terra aqui? E em alguns casos, até associar o cuidado com a criação a uma agenda anticristã, uma agenda do anticristo até. E isso não poderia estar mais errado, porque isso mostra uma visão errada, tanto do Apocalipse, do que é os fins dos tempos, como do que é cuidado com a criação, e que Deus ama a criação dele. E engraçado que aí é que volta às narrativas que nós falamos anteriormente, esse tipo de pensamento apocalíptico, assim, de fim do mundo, se assemelha mais à narrativa ecocatastrófica do que à narrativa bíblica. Então, é um pensamento que não tem muita base bíblica, não tem muito, assim, não é muito baseado no que realmente é a mensagem do Apocalipse. E isso porque muita gente tem uma visão do Apocalipse pagã, uma visão do Apocalipse parecida com Ragnarok. Talvez eu esteja falando besteira, mas é aquela visão de que é o fim do mundo, que tudo vai ser destruído, que as coisas da Terra que a gente conhece vai simplesmente ser destruída e a gente vai para o céu e acabou. Assim, o que tem aqui não importa. E isso não é bem o que tem na Bíblia. Não é isso que Jesus promete. O Apocalipse, na verdade, é uma mensagem de esperança para nós salvos. Uma mensagem de que nós iremos ser restaurados e de que a natureza ela vai ser liberta.
É isso que nós vemos lá em Romanos. A natureza vai ser liberta. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de esperança. Uma mensagem que só assusta ou que só é assim, essa coisa toda, esse terror para os pecadores. Para nós confiamos que aquela é a plenitude dos tempos. Aquela é o ápice do fim dos tempos. Porque a gente vê que o Apocalipse não é o fim do mundo. O fim dos tempos começou quando Jesus veio. Lá em Atos, a gente vê que a profecia de Joel sendo cumprida. Então, nós estamos vivendo essa época. E nós que estamos vivendo nessa época, nós devemos apontar para este futuro com esperança, este futuro onde a gente vai ter todas as coisas restauradas, a gente vai ser finalmente livre da morte, não haverá mais choro, e a natureza será liberta. Este é o pensamento apocalíptico que nós devemos ter da criação. E não um pensamento de que a gente espera uma destruição desta criação. Porque se a gente tiver esse pensamento de que a gente espera essa destruição, a gente não vai cuidar da natureza. Porque o nosso dever de cuidar da criação agora, neste mundo perdido, nesta crise ambiental que parece irreversível, deve estar seguro na esperança de uma redenção futura. Então, a esperança no futuro deve gerar a nossa ética de cuidado da criação. O nosso dever como cristão é falar as boas novas ao mundo. Mas por que a gente fala as boas novas ao mundo? Porque a gente tem esperança de que lá no futuro realmente nós todos cristãos seremos restaurados. É com esta esperança que a gente anuncia as boas novas. E a gente anuncia as boas novas não é olhando para os resultados. A gente anuncia as boas novas mesmo sabendo que haverá pessoas que não irão ser salvas, pessoas que irão rejeitar a mensagem do Evangelho. Então, da mesma forma, nós devemos cuidar da criação, porque este cuidado da criação aponta para a esperança, para a libertação da natureza lá no futuro, mesmo que nós não consigamos solucionar a crise ambiental, mesmo que nós não tenhamos a esperança de libertar a criação, porque este não é nosso dever. Então, quando a gente estiver trabalhando nas nossas pesquisas, quando a gente estiver realmente exercendo exercendo o cuidado da criação, com a criação de outras maneiras, nós devemos ter isso em mente. De que aquele cuidado que nós temos, aquela atividade que nós estamos fazendo, ela aponta para uma esperança no futuro. Porque quando Deus prometeu restaurar a criação, não foi nós somente. É um nível cósmico. E aqui, para finalizar, pulei aqui, gente. A própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então, o nosso dever é cuidar, não libertar. O nosso dever é olhar para a natureza e saber que ela é criação de Deus. Não é venerá-la e nem explorar. Não é isso. E a nossa esperança que nós devemos ter em cuidar da criação é a mesma esperança que nós temos em pregar o Evangelho. Porque é o mesmo tipo de sinal que nós estamos mostrando ao mundo. O sinal de que todas as coisas serão restauradas. O Apocalipse é uma esperança para nós de redenção, de restauração. E uma esperança de libertação para a criação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido qual que é a ideia que eu quis trazer aqui, de como a gente deve cuidar da criação, de como devemos olhar para essa criação e o que nós devemos ter em mente quando a gente fizer isso, para que a gente não caia numa veneração, ou numa exploração, ou num desânimo ao fazer o que nós temos que fazer. Essas são as referências das duas apresentações que eu me baseei. Também tem os 2 livros que eu me baseei, que eu não acabei não colocando a referência aqui, mas eu coloco antes de enviar para vocês. E obrigada. Desculpa se eu falei muito rápido, gente, eu realmente falo rápido.